Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor, obreiros, né? Glória a Deus, nós glorificamos ao Senhor por essa graça que Deus tem nos dado de estarmos fazendo a obra do Senhor juntos. Amém? E juntos esperando a volta do Senhor Jesus, cada dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Essa tarde, né, irmãos, bendito seja Deus, eu quero, juntamente com vocês, aprendermos aqui um pequeno treinamento, um vídeo curto, né, vai dar para os irmãos ver em pouco tempo só sobre esse tema que o Senhor Deus colocou no meu coração. 3 crenças irracionais que impedem o crescimento de um líder, de um obreiro, de um servo de Deus, né? E não é somente em questões espirituais, em questões da igreja, mas impede também você crescer profissionalmente, crescer familiar, né, na área familiar, enfim, abrange muitas áreas. Nós, como servos de Deus, como obreiros da casa do Senhor, nós aplicamos esse ensinamento para os líderes da igreja, para os obreiros da igreja, mas eu creio que é mais abrangente do que isso, né? Então vamos ser aqui resumidos, né, sucintos na nossa palavra, mas que o Senhor possa nos dar um bom estudo, né? É pequeno, tá, irmãos? Não vai demorar muito, não. Você pode ouvir esse vídeo aí em no máximo 10 minutos, tá bom? Deus abençoe os irmãos e vamos lá para a nossa pequena aula em nome de Jesus, né? Vamos ver quais são essas 3 crenças que nos impedem de crescer. Quando se fala de crença, não está falando de fé ou de a fé salvífica em Cristo Jesus, que é uma coisa maravilhosa. Porque a fé, a crença, né, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa, né? Assim, a gente pode acreditar em algo que esteja nos contaminando. Se a nossa fé ou a nossa crença é, nos estiver negativando, nos estiver colocando para baixo, então elas precisam ser trabalhadas, porque a fé de Cristo Jesus, a fé do Evangelho, é uma fé que nos liberta, é uma fé que nos salva, é uma fé que nos coloca para cima, que nos dá força, que nos dá motivação, né? Que nos coloca para mais perto do Senhor. Então, essas 3 crenças aqui, elas são negativas. Não podemos ter essas crenças no nosso coração e eliminar elas de uma vez, tá bom? Que Deus possa nos dar esclarecimento e também crescimento, porque a Bíblia diz que, né, Paulo regou, Paulo plantou, Paulo regou, mas é Deus que deu o crescimento. Amém? Bora lá para o ensino, em nome do Senhor, para o nosso pequeno treinamento. A primeira crença limitadora irracional é essa: eu quero me tornar um líder de excelência rapidamente, né? Nós apelidamos as pessoas assim como crente miojo. Em 3 minutinhos tá pronto, né? Infelizmente nós estamos vendo por muitas vezes, irmãos, pessoas que são recém-convertidas, são recém-chegadas ao ministério e já estão assumindo lugares de liderança. Ou recém-chegado numa fábrica, por exemplo, já está assumindo uma posição de liderança, uma posição de autoridade. E não dá para se tornar um líder, não dá para se tornar um obreiro, não dá para se tornar um profissional de qualidade do dia para a noite. Demanda estudo, demanda dedicação, demanda esforço e em questões espirituais a experiência conta muito, né? Por exemplo, como nós podemos colocar um jovem para aconselhar um casamento? Como nós podemos colocar um jovem para aconselhar a respeito de uma herança, por exemplo, a respeito de uma briga familiar? Por mais a graça de Deus que a pessoa possa ter, né, não vai ter a experiência de que um ancião, de que um adulto, um presbítero, né, alguém assim, para estar dando esse tipo de aconselhamento. Então, para se tornar um líder, não tem como se tornar um líder rapidamente. Precisa passar
por um processo. Amém? Nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Davi. Davi, quando começou a reinar, ele tinha a idade de... tinha 30 anos. 2 Samuel 5:4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Ora, Davi começa a reinar com 30 anos, mas o processo de Deus lá do pasto, né, atrás das malhadas, até Samuel chegar na casa lá de Jessé, chamar, esperar o menor, sentar na mesa, ungir ele, até esse 30 anos foi tempos, né? Foi anos que se passaram. No decorrer do tempo foi um treinamento de Deus. Ele não foi ungido lá em Samuel, por Samuel, num dia, no outro dia ele já estava ocupando o trono. Não, não. Ele passou por um período de tempo quando ele começa a reinar, né? Assim é a nossa vida também. Outro exemplo, José, né? José no Egito. Porque José não é do Egito, tá, irmão? José é israelita, é homem de Deus, ele estava no Egito. José, né, tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Gênesis 41 e 46. Também da mesma maneira, José não teve um sonho num dia, sabe? Né, aquele sonho maravilhoso que Deus deu para ele sobre que ele ia ser um governador, que Sol e Lua ia se prostrar diante dele, e no outro dia virou governador? Não. Houve um processo, né? A Bíblia ali ele teve esse sonho, né? Quando os irmãos dele vendem ele, joga ele lá no fosso, né? Ali por 17 anos, e ele vai governar, vai a promessa cumprir só com 30, né? Entende bem? Davi é um exemplo, José é um segundo exemplo também. Não tem como ser imediato, né? Imediatista. Não dá para ser um líder imediato. Tem que esperar o processo de Deus na nossa vida. Que tipo de líder você é? Né? Ainda estamos no primeiro tópico ainda sobre imediatismo, sobre ser líder rápido, né? Que tipo de líder você é? As suas ações estão inspirando outras pessoas a querer crescer? Vamos dar uma olhadinha no tipo de trabalho que nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Esse trabalho que nós fazemos, as nossas orações, nossas visitas, nossos cultos, nossa dedicação à obra, está inspirando outras pessoas a fazer o mesmo que nós, alcançar esse objetivo? Está inspirando as pessoas a sonhar mais alto, né? Porque tem pessoas que têm um sonho pequenininho, mas quando encontram com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus sempre vai jogar a gente para frente, mas sempre vai nos impulsionar para frente a fazer mais de Deus, né? A colocar esse sentimento nas pessoas de querer mais de Deus, de ir mais alto, de se dedicar, de que vale a pena. Sabe, mas eu estava até vendo hoje, por exemplo, no nosso tempo, pode perceber, na geração passada, minha geração, quando eu era criança, meu desejo era ser pastor. Assim também eram os meus amiguinhos da igreja, um queria ser pastor, outro queria ser missionário, outro queria ser cantor. Agora pergunta para as nossas crianças de hoje, né, nessa geração, o que eles querem ser quando crescer. Eles não querem ser pastor mais, irmão, não querem ser missionário. Nós estamos falhando nessa questão, sabe, nessa questão de colocar o desejo no coração de outra pessoa em fazer a obra do Senhor. Né? São obreiros que foram feitos imediatamente, foram rápidos demais ao ministério e não conseguem incentivar outras pessoas a engrenar a inserir-se no ministério e a trabalhar para o Senhor Jesus, né? É um nobre trabalho que Deus nos deu. Bendito seja Deus por isso. E o que nós devemos fazer enquanto nós estamos esperando o tempo de Deus, enquanto a gente espera, né? Espere o tempo de Deus e enquanto espera, trabalhe, produza, seja útil, gere resultado, ajude a construir. Irmãos, é uma opinião muito pessoal minha, mas entenda, a consagração,
ou a separação ao ministério não é o nosso objetivo final. Sabe, alguém pode falar assim, vou orar e lutar porque Deus disse que eu seria um pastor, Deus disse que eu seria um missionário, que eu seria um presbítero, ou que ele me levaria para as nações. Vou orar para que chegue a minha consagração, para que eu seja um pastor um dia. Irmãos, a consagração não é o final do propósito, pelo contrário, é no momento da consagração daí que a gente começa a trabalhar, aí que a gente começa a fazer a obra do Senhor realmente. Entende? Não somos consagrados como se fosse um prêmio para o nosso trabalho. Nós somos consagrados, separados por Deus, né, para fazer ainda mais a obra do Senhor. E pela bondade de Deus e pela misericórdia do Senhor, eu quero passar até os meus últimos dias da minha vida trabalhando para o Senhor, fazendo a obra de Deus, porque o meu objetivo, irmão, não é ser um pastor ou ser um presbítero ou ter um cargo na igreja. O objetivo é agradar o coração de Deus e cumprir o ministério, cumprir o que Deus falou. A igreja, na verdade, não consagra, entende bem isso. A igreja não consagra ninguém, a igreja reconhece a consagração. A consagração e a separação do obreiro vem de Deus. É Deus quem separa o obreiro para a obra. Né? Temos um exemplo disso em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo diz para a igreja assim, ó, separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho, né? É o Espírito Santo quem separa o obreiro. A igreja, ela simplesmente reconhece que você é um separado de Deus, um ungido de Deus, um consagrado, te dá um cargo, te dá um título, né? Mas a sua consagração, a sua unção vem direto do trono de Deus para você fazer ainda mais a obra do Senhor. Então, enquanto nós esperamos o tempo de Deus, o trabalhar de Deus, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar, né? E produzir, irmão, isso é muito glorioso. Jesus ele diz que a árvore que não dá fruto é cortada. Em todo o evangelho, né? Lembra da figueira? Jesus passa debaixo da figueira e não encontra fruto. E o que acontece? Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca. Então o evangelho todinho nos ensina a ser produtivos, aí nos ensina a gerar fruto. Né? Claro que são fruto interior aqui dentro, né, no nosso coração, primeiramente, frutos dignos de salvação, mas depois frutos também para a obra do Senhor. Né? O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse assim: eu não sei o que eu escolho, estar no céu ou se eu continuo aqui na terra. Olha só, ele tinha opção. Ele falou assim: é melhor ficar um pouco mais aqui na terra, que ainda vou agregar mais almas para o reino de Deus. Então isso é glorioso, né? Gere resultado. Irmãos, quando nós geramos resultado, não é para nos vangloriar ou para não aparecer. Na igreja não tem o quadro do funcionário do mês. Na igreja não tem um quadro do obreiro em destaque. Não tem. Gerar resultado é para a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, mesmo que ninguém reconheça isso, que ninguém veja isso, mas tudo nós estamos entesourando, né? Guardando o nosso tesouro é no céu, é de lá que vai vir a nossa recompensa, amém? E ajude a construir enquanto nós esperamos o tempo de Deus, amém? Então não seja imediatista. O tempo está ao nosso favor e o tempo nos traz maturidade. Glória a Jesus por isso. Não seja um crente miojo, né? Vamos respeitar o tempo de Deus sobre a nossa vida. Para tudo tem um tempo, né? Vamos para a segunda crença limitadora. A segunda crença limitadora irracional é: quero ser um líder, mas não quero muita pressão e nem muito problema. Irmão. É por isso que é bom a gente entender que não pode ser imediatista por isso. Porque a gente vai perceber com o tempo o próprio Jesus dizendo assim, ó, que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Entende? Então, ser líder, ser pastor é ter sim, né, nós vamos ter muita pressão, vamos ter muitos problemas para resolver, não só problemas pessoais, mas problemas de outras pessoas, né? E assim o Senhor permitir a gente passar por algum tipo de situação, para que a gente adquira experiência. Então, a segunda crença fala: eu quero ser líder, mas eu quero ficar de boa, né? Quero ser líder, mas não quero enfrentar a dificuldade. É uma crença limitadora. Você não vai conseguir crescer no seu ministério se continuar, né, pensando que não haverá problemas pela frente. Davi, por exemplo, é o exemplo que nós temos aqui. Davi viveu sob pressão,
ameaça, lembra de Saul que perseguiu ele? Né? Pressão, ameaça, luta, perseguição. Porém, o Senhor estava com Davi. Nós vemos o trajetório de Davi que teve, né? Enfrentou o gigante Golias e depois os desafios do próprio rei. O rei Saul persegue ele até ele chegar no trono. Meu Deus, foi muita coisa, muita pressão. E depois que ele virou rei, continuou fazendo a obra do Senhor. Tá vindo muitas mensagens no meu celular, é por isso que tá interferindo um pouquinho, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Davi também foi se tornando cada vez mais poderoso. Tanto que as mulheres, né, diziam a respeito dele, cantavam provérbios a respeito dele, né? Que ele estava se engrandecendo mais do que Saul. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. A referência aqui. Então, irmãos, olha só que coisa gloriosa. Tem pressão, tem problema, mas cada luta e tribulação que a gente vai vencendo, o Senhor vai dando vitória para nós em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus por isso. Glória a Deus. José. Se falar da vida de José, se você ler a história de José, você vai se emocionar por cada obstáculo. Como esse homem não perdeu a fé. Bendito seja Deus. Como esse homem não perdeu a fé. Foi vendido pelos irmãos, foi, né, perseguido, foi jogado no poço, foi quando foi servo de Potifar, a própria mulher de Potifar, né, aprontou com ele, coisa. E quando ele foi parar na prisão, ele teve disso, mas todo lugar que ele teve destaque. Olha lá, o Senhor estava com ele na casa de Potifar, na prisão e como governador do Egito. E está vendo que ele foi galgando degraus, né? Mas ele teve dificuldade em todos os momentos, pressão todo momento. Mas aonde Deus colocava ele, ele prosperava. Que coisa tremenda, né? Aonde Deus colocar ele, ele prosperava, independente das perseguições, das lutas e das tribulações. Então, um líder pode ter. Qual é a sua atitude diante do problema? Essa é a questão. Vai ter problema? Vai. A questão não é se vai ou não vai ter problema. A questão é qual é a nossa atitude diante das circunstâncias, né? Qual é a nossa atitude diante qual é a sua reação? Às vezes, irmão, Deus está provando a nossa fé e a gente deixa de receber bênção de Deus porque não entendemos que o tempo do Senhor é precioso para a nossa vida. E nós precisamos entender, oh glória a Deus, que a nossa atitude diante das situações resulta para nós em frutos para a glória de Deus. Se os nossos problemas, nossas dificuldades, as pressões que nós passamos ganhar alma para Jesus, né? Vamos vencendo, vamos passando, vamos orando, vamos clamando. Importante que Deus cresça e que a gente diminua, né? Se o Senhor é glorificado nas minhas tribulações, nós estamos aqui não só para viver para Cristo, mas também disposto a morrer por Ele, morrer pelo Evangelho. Esse é um pensamento cristão forte. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você diz assim, ó, eu não aguento mais a pressão e não aguento mais o problema. Quando alguém diz assim, um obreiro, um líder diz assim, lá na fábrica, por exemplo, se um funcionário disser isso para o patrão, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais fazer isso, irmãos, ele é dispensado e é colocado o outro no lugar dele. Assim, o obreiro também, o servo de Deus também. Se a gente ficar murmurando, a Bíblia diz que quem murmura morre no deserto, né? Os povos lá de Israel não morreu por guerra, não morreu por falta de roupa, por falta de comida, por falta de água. Eles morreram no deserto por murmuração, né? Por causa da murmuração. Quando nós dizemos isso, não aguento mais, nós estamos, na verdade, rejeitando o chamado de Deus de ser promovido. Deus está nos chamando para promoção. Deus está querendo que nós galguemos, né, um degrau a mais na caminhada com o Senhor, na caminhada ministerial. E é por isso que nós não podemos rejeitar, irmãos. Se o Senhor permitiu a gente passar uma certa dificuldade, um certo problema, é porque Deus sabe que nós temos capacidade para enfrentar essa luta, para enfrentar esse gigante, né? Olha só, você está sendo limitado a crescer como líder, limitado a viver um nível maior de excelência, quando você não quer mais
enfrentar problema, não quer mais enfrentar pressão, você está se limitando, porque você é capaz sim, você pode sim. Dou um exemplo aqui, né, um pouco infantil, mas sabe lá no videogame, quando a pessoa está jogando no videogame, quando o negócio começa a ficar mais difícil, quando chega o chefão para você lutar no videogame, sinal que você está mudando de fase, indo para a próxima fase. Né? Sinal, na vida é a mesma coisa que no videogame. Quando as coisas começam a apertar, o negócio começa a ficar mais difícil, sinal que você está mudando de fase. Amém? Que venha crescimento em nome do Senhor Jesus, mesmo que a gente tenha que enfrentar pressões. Mas eu quero que os irmãos entendam algo. Por mais luta e perseguição que Deus permite a gente passar, nos permita passar, não se pode comparar com a glória de Deus, com a presença de Deus e com a honra que Deus nos dará depois de vencer a luta, né? Depois da luta sempre vem a recompensa. Depois da tempestade sempre vem a bonança para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Líder que enfrenta as pressões não se intimida com ameaça. Essas ameaças, irmão, pode ser uma ameaça pessoal, na sua vida pessoal, ou na sua vida espiritual, enfim. Líder que enfrenta a pressão, que enfrenta as pressões, não se intimida. Na verdade, a maior arma de Satanás é a intimidação. Porque a Bíblia diz que ele é um leão que ruge, né? Que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Na verdade, o bramido do leão é justamente para nos intimidar. Então, entende bem: se Satanás conseguir intimidar você, colocar na sua cabeça a sugestão que você não consegue, que o problema é muito difícil, que a pressão é muita, que você não foi chamado para isso, se o inimigo conseguir intimidar você, colocar essas setas na sua mente, não haverá crescimento. Olha o que a Bíblia diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus luta no nosso time, né? Nós estamos num time vencedor, porque Jesus Cristo, irmão, está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Não se permita ser intimidado por causa dos problemas, por causa da dificuldade, por causa das afrontas, por causa das fofocas, por causa das intrigas. Não seja intimidado. É claro que você não precisa ficar com a cara fechada, azeda para todo mundo, né? Você pode sorrir para todo mundo, mas também quando vier perseguição, vier luta, não se sinta intimidado. Deus é contigo, é Ele que te escolheu para a obra, e Deus garante a nossa vitória, né? Crença limitadora que impede o crescimento de muitos líderes. Eles não gostam de pressão, não gostam de problema, precisa viver uma metanoia. Metanoia está em Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra metanoia significa isso. Então, um líder que não gosta de pressão, que não gosta de enfrentar problema, irmãos, precisa sofrer uma metanoia, precisa sofrer uma mudança de mente. Por quê, irmãos? Por que existe um médico? Porque existem pessoas enfermas. Por que existe mecânico? Porque carros quebram. Por que existe, né, enfim, pessoas que consertam as coisas? Porque as coisas quebram. Por que nós líderes estamos ali? Porque pessoas passam por problemas e dificuldades. Imagine se a pessoa aceitasse Jesus como Salvador e imediatamente assim, ó, Jesus já arrebatasse a pessoa, não teria trabalho nenhum para nós. Mas enquanto nós aguardamos o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor, vai ter problema, vai ter dificuldade, sabe, vai ter pessoas rebeldes, enfim, vai ter surgir pedras no nosso caminho e a gente precisa driblar essas coisas, precisa mudar nosso pensamento, que nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, para ajudar as pessoas nos problemas delas, né? As pessoas não são problemas. Amém? As pessoas não são problemas. É isso que a gente quer. Nós queremos almas para o Senhor Jesus. E se tiver na nossa capacidade, se tiver, Deus der graça para nós ajudar as pessoas a resolver os seus problemas pessoais, seus problemas sentimentais, aqui nós estamos para fazer a obra do Senhor, né? Ajudar. A Bíblia diz: carregai a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Que a nossa mente seja transformada. Em nome do Senhor, estamos aqui para resolver problema mesmo. Amém? É para
né? Para fazer mesmo, é para ajudar as pessoas a chegarem até a Jerusalém Celestial. Glória a Deus, que Deus possa dar esse coração para nós, um coração de um líder, tá bom? Deus nos chamou, Deus chamou a nossa vida para dar fruto. Olha o que está escrito em João 15,16. Esse texto de João 15 é maravilhoso, né? Fala sobre a oliveira, que nós fomos enxertados, né, na oliveira verdadeira. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. As nossas orações são atendidas em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos escolheu para ser frutífero, para ser produtivo. Na verdade, irmão, nós como uma árvore, como a árvore recebe né, o galho recebe do tronco a seiva, a vitalidade, e assim o galho pode produzir o fruto, assim também nós recebemos da seiva, a vitalidade de Cristo Jesus, e é por isso que nós podemos gerar fruto. Nós podemos transmitir essa paz para as outras pessoas, porque nós mesmos recebemos. Podemos pregar a cura, porque nós mesmos fomos curados pelo Senhor. Podemos pregar libertação, porque nós mesmos fomos libertos por Deus. E a Bíblia diz que o nosso fruto vai permanecer, porque o que nós recebemos veio de Cristo, veio de Jesus. Recebemos da vitalidade, da vida, da seiva, recebemos da vitamina de Cristo, Jesus Cristo, da força de Jesus Cristo, e é por isso que nós podemos dar fruto conforme a vontade do Senhor. Então não se intimide com o problema, não. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para a próxima crença, né? Para o nosso vídeo não vai ficar tão comprido. Nosso vídeo já ficou um pouquinho mais comprido do que eu esperava, né? A terceira crença e última, limitadora, né? Crença limitadora, crença negativa. Deus me chamou para ser líder, mas nunca alcançarei o sucesso. Irmão, às vezes a gente fica tão preocupado com o resultado e esquece, sabe, de trabalhar, de fazer o hoje, de fazer o agora, de viver, sabe? É, o ministério tem espinho, tem problema, tem dificuldade? Tem sim, mas você pode desfrutar do seu ministério. É que nem uma pessoa que está plantando arroz, plantando feijão, plantando milho, enquanto ela aguarda a chegada lá da colheita, ela tem que ir cuidando do terreno e ela vai curtindo o terreno, vai aproveitando, se alegrando. Então se alegre no Senhor enquanto está no processo, que é já já que a colheita vem, né? Olha só, às vezes a gente fica muito preocupado com o resultado. Deus me chamou para ser líder, mas nunca alcançarei o sucesso. Temos que entender o resultado do nosso trabalho é com Deus. É Ele quem garante o nosso sucesso. Se Ele nos chamou, Ele é quem garante o nosso sucesso. É, essa frase aqui, a letra A, eu não mereço, a gente ouve muito das pessoas. Ah, mas eu não mereço, irmãos. Nós entendemos que tudo vem, tudo é tudo, absolutamente tudo que nós recebemos do Senhor é sem mérito, inclusive a chamada ministerial, a chamada, né? O crescimento não vem por merecer, mas pela graça mediante a fé. Graça é o favor imerecido. Porém, o pecado prejudica a fé e o crescimento vem através da fé. Então, irmãos, quando a gente está com a nossa consciência pesada, porque remissão nós temos, perdão nós temos, o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nós temos, o Consolador nós temos. Só que quando a nossa consciência está pesada, a nossa fé é prejudicada. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Então, trabalhar para Jesus, fazer para Jesus é mediante a fé. Então, receba perdão de Deus mediante a fé. Seja um crente transparente, né? Se falhou em alguma coisa, se errou alguma coisa, aceita a correção, aceita o discipulado de Deus, porque tem um discipulado que vem da igreja, onde a gente ensina as regras, as normas, ensina a palavra, né? É um discipulado que vem da igreja, mas há um discipulado que vem do próprio Espírito Santo,
que vem do próprio Deus. Isso se adquire com oração, se adquire com consagração, com vida com Deus, né? Um discipulado que vem do próprio Espírito Santo, que vem do Senhor. Receba perdão, que a sua consciência fique tranquila, lavada pelo sangue de Jesus, que a sua fé seja despertada. E agora, sobre questão de merecimento, acredite, a gente nunca vai merecer, por mais reto e santo e justo que a gente seja, não há merecimento de nada que vem da parte do Senhor. Mas Ele mesmo assim nos amou o suficiente para nos fazer cooperadores da obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Olha só, Romanos 5,17 fala bem claro isso. A questão da justiça que vem de Jesus, né? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Escute, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você está reinando em vida, irmãos? Somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdote. Quem recebe o dom da graça de Deus, a superabundante graça do Senhor, tem a possibilidade, tem a condição de reinar em vida. Reina no seu ministério. Em nome do Senhor, não deixa Satanás fazer você de sola de sapato para ficar pisando em você, não. Se errou, se falhou, se em algum momento, né, não deu certo o que você planejava, para um pouco, pensa, reveja onde que errou, retorna e comece a fazer de novo. Que quem garante o nosso sucesso é o Senhor Jesus Cristo. Isso está na mão dele. É ele quem dá o crescimento, é ele quem dá o amadurecimento, é ele quem manda a chuva para regar a terra, ou é ele que manda a sua própria palavra, é ele quem manda o Espírito Santo. Enfim, irmão, isso está na mão do Senhor. Busca Deus, o nosso trabalho é buscar o Senhor e fazer a obra de Deus, amém? E confiar na justiça que vem de Cristo Jesus. Não deixar o inimigo nos acusar de forma alguma, né? É proibido receber acusações. É proibido, né? É que nem eu disse na igreja algumas vezes, o veneno só mata quem bebe, quem engole. Se você engolir o veneno de Satanás, engolir o veneno da serpente, deixar o veneno entrar no seu coração, daí você é contaminado. Caso contrário, né? Se ele não atingiu você, você está na bênção. Então recebe graça de Deus da parte do Senhor. Letra B. Eu não me sinto como um líder de sucesso. Não baseie sua fé nas emoções, mas na palavra de Deus, né? Ou seja, alguns falam, eu não estou sentindo. Irmãos, nós já aprendemos. Se você é um obreiro da casa do Senhor, um líder, já deveria ter aprendido que não vivemos de sentimento. A fé não é um simples sentimento. A fé traz sentimento de paz, traz sentimento de alegria, traz sentimento um sentimento de vitória sobre nossa vida. Mas a fé não é um sentimento, porque não vivemos mais por vista. Vivemos agora pela fé. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana. Os nossos pensamentos, às vezes, irmão, atribulam o nosso coração. Mas a nossa fé não depende do que sentimos. Irmãos, às vezes, assim, se você for ficar esperando um arrepio na coluna, um calor, ou se você for sentir, sabe, ver um anjo, ou uma coisa sobrenatural acontecer para você fazer a obra de Deus, você não vai fazer. Falar línguas estranhas é por fé. Orar por enfermo é por fé. Expulsar demônio é por fé. Às vezes você nem está se sentindo preparado para isso, mas é por fé. Fé no que Cristo fez na cruz do Calvário, que Jesus morreu por essa alma, que Jesus morreu por nós, que Ele resgatou a certeza, a convicção do perdão dos nossos pecados. É tudo. Então não se baseie no seu próprio sentimento. Né? Não acredite nas suas emoções. Acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus está acima dos nossos sentimentos, né? Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Sinta o que a palavra de Deus permite você sentir para você ser um líder de sucesso. E se Deus te chamou para liderança, se Deus te chamou para ser um obreiro, é porque Ele sabe, né? Ele sabe, né? Ele é fiel para isso, né? Para te dar a vitória em nome de Jesus.
E para isso, Colossenses 1:29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Oh, glória a Jesus. Irmãos, Deus não deu somente a chamada e falou assim: agora você se vira e vai trabalhar. Não, irmãos. Quando Deus nos chamou para ser obreiro, Deus nos deu a chamada, nos deu a ferramenta, as condições, ele ainda dá orientação, ele ainda levanta alguém para nos ajudar, e quando a gente necessitar de uma provisão divina, Deus ainda manda. Eu há algum tempo já estou pastoreando, eu com a minha esposa e eu, né? Exatamente 5 anos, contando com o tempo ali de Cachoeira de Minas e aqui em Conceição dos Ouros. E todo esse tempo nós dobramos nossos joelhos e as provisões de Deus vêm para a nossa vida. E de repente, onde a gente não tem capacidade, Deus levanta alguém com uma ideia, Deus levanta alguém com uma palavra, Deus levanta alguém com uma palavra de incentivo, e, enfim, as provisões vêm do Senhor. Eu sei que o chamado veio da parte do Senhor, mas Deus nunca disse que faríamos tudo sozinho. Entende isso? Então, há poder no nome de Jesus. Estamos para fazer a obra de Deus juntos, né? E esse é o sentido de corpo de Cristo. A mão não trabalha sem o resto do corpo. Na verdade, um membro fora do corpo é amputado, ele morre, né? Então, a gente é só um membro no corpo, né? Somos totalmente dependentes uns dos outros para fazer a obra do Senhor. Então, essa eficácia é o próprio Espírito Santo. Nossa dependência total no Senhor, tá bom? Não deixe isso limitar você em nome de Jesus. Pare de seguir as emoções, conheça a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas na verdade, sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente vai ter que usar muito a fé. A fé, na verdade, às vezes é um tiro no escuro, sabe? É um salto que você dá com os olhos vendados, não sabe se vai dar certo ou não no final, crendo que vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Mas a fé necessita de ousadia, que nem o Tiago diz que fé sem obra é morta. Às vezes Deus pede de nós que a gente dê um passo de fé. Lembra que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. Para onde? Deus, não, eu ainda vou mostrar para você. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu ainda vou te mostrar. Olha as coisas que Abraão passou, né, até chegar na terra onde que Deus preparou a ele. Tá bom? Então, às vezes, às vezes não sempre, vamos ter que viver pela fé, aprender a viver pela fé. E quando nós aprendemos a renunciar algumas emoções, né? Não é só aquelas emoções que nos atrai para o pecado, é a emoção que nos limita, a emoção que vem para falsificar uma falsa esperança, uma falsa expectativa, porque a nossa fé é totalmente voltada em Cristo Jesus e na sua palavra. Amém? Vive pela fé em nome do Senhor. E a verdade é a que nos libertou. Glória a Jesus. Letra C. Eu não me vejo como um grande líder. Né? Aí está o problema da autoimagem. Olha só, essa frase em amarelo aqui não é bíblica, né? É só uma, uma frase, né? Tu és o que tu vês, mas tu te torna o que tu falas. Então vai falando, vai declarando vitória. Graças a Deus nós estamos numa campanha aí, profetizando no Vale, estamos apresentando aos irmãos muito dessa característica de falar ao nosso próprio respeito, né? Ora, se você não acreditar em si mesmo, quem é que vai acreditar em você? Né? Essa é a nossa interpretação. É claro, irmãos, que a nossa fé primeira vem no poder de Deus, não unção de Deus. Depois nós temos que crer que Deus nos chamou. Então, não coloque palavras contrárias contra a sua vida. Fale assim, eu posso, eu consigo, eu vou fazer porque Jesus me escolheu, Jesus me capacitou para isso, né? E sermos motivados a fazer. Você pode lembrar aqui, ó, tá um exemplo dos espias da terra de Canaã. Se viam como um gafanhoto e foram mortos no deserto como gafanhoto mesmo. São 10 espias. Quando eles chegaram lá na terra lá em Canaã, né? Eles
olharam a terra, viram que lá tinha gigante, falaram assim: nós somos um fracote, nós somos pequenininho, nós não vamos conseguir vencer eles não. E justamente o que eles disseram aconteceu, eles não conseguiram entrar, somente Josué e Caleb, que daquela geração entrou, porque Josué e Caleb disse: eles são gafanhotos, mas Deus nos deu eles para nós. Eles são gafanhotos, mas essa terra é nossa, não é deles mais não. Olha só que coisa gloriosa, as suas palavras contam muito. Então diga para você mesmo, se olhe nessa questão de autoimagem, se olhe para você mesmo e acredite que quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos, e Ele quem garante o seu sucesso. Amém? Glória a Deus por isso. Olha só, estamos encerrando aqui, né? Deus não erra na sua escolha e ele escolheu você. Olha a cara dessa menininha apontando pra gente, né? E olha, isso nos intimida aqui um pouquinho. Deus não erra nas suas escolhas. Como nós dissemos lá já em João capítulo 15, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece. Deus não erra nas suas escolhas. Deus escolheu você para fazer a obra do Senhor. Deus escolheu este lugar, esse tempo, essa terra, esta maneira, este jeito, né? É assim que nós vamos fazer a obra do Senhor. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Não deixa essas três crenças limitadoras, sabe, atrapalhar o seu trabalho. Não dá para ser um líder da noite para o dia. Tem tempo de experiência, há um tempo de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Vai ter provação, vai ter problema, vai ter pressão, mas isso vai trazer para a gente maturidade, para a honra e glória do Senhor. E olha, Deus nos chamou para ser conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Vamos reinar em vida, em nome do Senhor. Amém? Espero que esse estudo tenha edificado o seu coração e a minha oração. A minha sincera oração é que Deus possa abençoar sua casa, sua vida, seu ministério e te dar o crescimento em nome do Senhor. Bora fazer a obra de Deus? Bora ganhar as almas para Jesus? Cada gota do sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para o vil pecador. Essas almas que hoje estão lá fora, lá no mundo, que ainda não conhecem Jesus, é nossa responsabilidade de levar esse santo evangelho e resgatá-los das mãos de Satanás. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe em nome do Senhor.